sabe, esquece a pessoa que está do seu lado, esquece se tem alguém conversando com você agora, ou se tem alguém que você está esperando. Só feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus. Sabe, nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és tudo que nós queremos, Pai. Assim como nós acabamos de cantar, Tu és o nosso fôlego, Pai. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos vivos aqui hoje, Deus. Sabe, quando eu olho para a profundidade dessa música que eu acabei de cantar, Pai, eu vejo que eu preciso melhorar muitas coisas. Sabe, nós precisamos melhorar muitas coisas, porque nós estamos passando por esse momento, e esse momento é o momento certo de chegar até Ti, Jesus, de chegar aos Teus pés, de ir mais fundo, sabe, de conhecer mais o Senhor. Tua palavra em Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, tudo que nós conhecemos de Ti, Pai, não é o suficiente. Nós precisamos conhecer mais. E a partir do momento que nós buscamos isso, o Senhor vai se revelar a nós, Pai. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, então, que nós possamos sentir esse desejo de buscar conhecer o Senhor, Pai. Porque nós sabemos que nós passamos por muitas situações nessa vida, Pai. Nós sabemos que momentos difíceis ou momentos, sabe, que nós ficamos com medo, Pai, mas quando nós conhecemos o Senhor, nós entendemos que o Senhor tem o melhor para nós, não importa o que está acontecendo, Pai. O Senhor tem uma vida verdadeira para nós, Pai. A vida que o Senhor tem para nós, Pai, é totalmente diferente daquela que nós pensamos ou imaginamos, Pai, é muito melhor, sabe? Então o Senhor sofreu tudo aquela dor na cruz para que nós hoje pudéssemos ter uma vida, Pai, vida em abundância. E hoje nós podemos declarar que nós somos livres, Pai, porque o Senhor sofreu aquilo por nós. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, Pai, mais próximo nós estamos do Senhor, Pai. Então, no nome de Jesus, se nós precisamos nos arrepender de algo, Pai, toque nos nossos corações. Nós precisamos buscar mais o Senhor, também toque nos nossos corações. Se há alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, Pai, que se reconcilie nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo toque nesses corações, Pai, faça a Tua vontade, Deus, porque nós precisamos do Senhor todos os dias, Pai. O Senhor é o único que tem as palavras de vida eterna, Pai. O Senhor nos tornou livres e nós somos gratos a Ti, Pai. Nós temos liberdade hoje, Pai, para declarar que só o Senhor é Deus. Nós temos liberdade para ir a qualquer lugar e falar do Teu Espírito Santo, do Teu amor, Pai. Nós só conseguiremos fazer isso se nós estivermos no nosso lugar secreto todos os dias. Então, Deus, em nome de Jesus, transforme os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, transforme as nossas vidas por completo, para que assim nós possamos viver a vida do Senhor para nós. Viver a Sua vida, Pai. Viver a vida que o Senhor tem para nós todos os dias. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Eu quero Te agradecer pela vida da Tua igreja, Deus. Eu quero Te agradecer pela vida do meu pastor. Que o Senhor possa falar através dele, Pai. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, derramar o Teu Espírito, e que assim ele possa falar palavras que vêm do Seu coração para os nossos corações, Deus. Esconda ele atrás da Tua cruz, Pai. Que nós possamos, sabe, receber a palavra do Senhor, Deus. Se o Senhor precisa moldar, Pai, molde os nossos corações. Faça e refaça, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Fique conosco, Pai, continue conosco, falando nos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Eu passo a palavra para o meu pastor. Boa noite, irmãos, boa noite, graça e paz a você que está aqui presente, a você que está em casa. Deus abençoe grandemente a tua vida, meu querido, em nome de Jesus, e receba mais de Deus para a tua vida nesta noite. Deus tem mais para o seu coração. Você crê nisso? Amém? Amém? Existe, uma unção liberada sobre nós que estamos nesse lugar, mas também ela está aí, aonde você se encontra na sua casa.
tem uma unção de Deus, tem presença de Deus para mim e para você. Então, sinta-se privilegiado, abençoado por poder usufruir da presença graciosa, poderosa de Deus que está conosco neste lugar, e você que está aí na sua casa também, em nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre uma vida livre, sobre viver uma vida livre. Abra comigo a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que bom que você veio, que bom que você está conosco aí em casa. Por favor, querido, não se distraia, não se desconecte, esteja ligado nesse momento, continue, na verdade, ligado com o Espírito Santo de Deus e conosco com este culto, para você receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para a sua vida nesta noite. Você que achou Gálatas capítulo 5, versículo 22, diga: Deus é bom. A você que está em casa, você pode escrever aí, ó, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Amém, igreja? Então, vida livre é viver uma vida cheia de domínio próprio. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é domínio próprio. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu li aqui uma parte do versículo 22, 23, na verdade 24. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 7, 5 e 7, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu queria que você orasse agora com a pessoa que está aí do seu lado. Se você quiser dar as mãos, se você quiser colocar a mão sobre ela, aí sobre o ombro. A você que está em casa, talvez você está do lado do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Eu não sei você está do lado de quem, mas Deus sabe, e Ele está te vendo agora aí. Você que está em casa, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, independente de onde você esteja, mas o Senhor está com os olhos dele, contemplando a sua vida, o seu coração, talvez lágrimas, talvez dor, talvez é tristeza, talvez é luto, talvez você está nesse momento convivendo com uma enfermidade, e nesta noite nós vamos orar, para que você possa ser, querido, curado, restaurado, liberto, perdoado, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio que tudo isso e muito mais pode acontecer. Então vamos orar. Não fique com vergonha. Ore agora. Interceda por essa pessoa que está do seu lado aí. Começa a liberar palavras de bênção sobre a vida dessa pessoa. Peça a Deus para abençoá-lo. Peça a Deus para sará-lo, para curá-lo, para libertá-lo, para salvá-lo. Eu não sei como nos encontramos todos nós nesta noite, mas o Senhor sabe. Portanto, começa agora você a invocar a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo dele sobre a sua vida, sobre a vida de quem está do seu lado. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós declaramos que toda honra e glória é dada somente ao Senhor. Tu estás presente aqui neste lugar, Deus, o ambiente está propício, aqui o Senhor tem liberdade, mas também em cada lar, em cada casa, a presença do Senhor é real agora, Senhor, eu creio nisso. Portanto, que cadeias sejam quebradas, correntes sejam quebradas, potestades sejam repreendidas pelo poder que há no nome de Jesus. Principados caem por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para sarar, para salvar, para curar, para libertar, para perdoar pecados
nesta noite em nome de Jesus. Pai, cada lar, cada casa, cada família, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, criança, quem está nos ouvindo agora, Pai, quem está conectado com o Senhor, visita cada um em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, às necessidades da alma, do coração, do espírito, transforma, Deus, cura, opera um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Não existe impossibilidades para o Senhor, portanto haja Espírito Santo, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus, oh Deus, aleluias, Espírito Santo de Deus, vá, Senhor, de encontro, que curas sejam ministradas, que o teu anjo de cura visite lares nesta noite, leitos de enfermidade, em nome de Jesus, amém e amém, aleluias. Vida livre, todos nós queremos e já estamos vivendo, eu creio nisso, essa vida livre, mas provavelmente ainda existem pessoas que não estejam vivendo uma vida de liberdade. Muitas pessoas boas, homens e mulheres que nós conhecemos, talvez até mesmo de fé, estão sendo derrubadas por falta de domínio próprio. Sabe por quê? Porque a carne, ela tem derrubado, destruído projetos de Deus na vida de homens e mulheres, na vida de jovens e de adolescentes. E você não tem que aceitar isso simplesmente. Você precisa confrontar através da palavra da fé. Talvez você diga, mas eu não consigo consolidar os meus relacionamentos. Eu entro em um relacionamento, mas ele não se consolida. Quando eu penso que vai dar certo, não dá. Eu não consigo superar um mau hábito. Eu não consigo pagar as minhas contas, porque o dinheiro que recebo não é suficiente. Eu não consigo controlar a minha sexualidade. Eu não consigo abandonar aquele relacionamento doentio, porque eu não consigo ficar com a minha boca fechada. Por que que eu tenho que me envolver, intrometer tanto na vida das outras pessoas? Ou por que que eu sou tão duro com as pessoas? Talvez a resposta direta é falta de domínio próprio. E o seu maior problema não é os outros, não são as outras pessoas, é você mesmo. Seu maior problema pode ser você mesmo. Talvez você sinta que a sua vida está fora de controle, como um carro desgovernado, um carro sem direção. Por isso, Provérbios capítulo 25, 28 diz que como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E aí uma verdade, se quisermos alcançar a liberdade em Cristo, nós precisamos de domínio próprio. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém será plenamente livre espiritual sem controle do seu temperamento, sem habilidades, sem sentimentos, sem controle da sua autoridade. Portanto, antes de lutar contra o mundo e contra Satanás, você precisa vencer a sua própria carne. Isso mesmo, que é maligna. A palavra de Deus diz que a carne é fraca. A natureza dela é fraca e a tendência dela é sempre nos levar a cometer o erro. Por isso João vai dizer lá no capítulo 8, Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Lembra de Sansão? Sansão poderia ter sido o homem mais forte do mundo.
mas sem domínio próprio. Você lembra o que aconteceu com ele? Ele foi seduzido por Dalila. Sansão teve muita força, mas não teve domínio próprio. Hoje, as pessoas elas estão tentando fazer de tudo para obter esse autocontrole. E às vezes vão buscar remédios, terapias, vão para seminários, vão procurar psicólogos. Alguns vão buscar cirurgias, aromas, vão pagar muito para isso. Vão fazer de tudo, mas sabe de uma verdade? Você que é crente em Cristo Jesus, você que é um servo de Deus, você que é uma serva do Senhor, você não precisa de nada disso, porque você já tem tudo que você precisa. Você tem Jesus, você tem aquilo que você precisa, o poder que está dentro de você, que é o próprio Espírito Santo. Paulo, ele vai colocar nós vamos ver uma lista, que nós vamos ver como falta de domínio próprio. Ele diz assim lá em 2 Timóteo, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Eles são cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Olha a lista que Paulo vai escrevendo para o jovem pastor Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo. Paulo vai colocar tudo isso e vai exatamente colocar sem domínio próprio. Portanto, nesta noite Deus quer nos dar algumas direções claras para que possamos então mudar e viver uma vida livre, definitivamente, diante do Senhor. E o primeiro é admitir o nosso descontrole, ou admitir o seu descontrole. Tiago, lá no capítulo 1, versículo 14, diz que as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esse é o primeiro passo para desenvolver o domínio próprio, que é admitir o seu descontrole, é admitir a sua fraqueza, é admitir que você precisa de ajuda. Sabe, nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, ou seja, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Com frequência, nós vamos ver muitos homens, e aí eu quero colocar no plural, né, homens e mulheres, dizendo, eu não tenho problema, eu não tenho problema. E toda vez que alguém está dizendo isso, ele está afirmando, olha, que ele está procrastinando, ele está terceirizando, ou seja, passando a responsabilidade ou o problema para uma outra pessoa, ou às vezes está fugindo, entrando dentro de um quarto, atrás de uma mídia social, se maquiando, usando uma máscara, ou talvez está ignorando que nada, eu não tenho problema, eu não preciso de ajuda. Porém, o primeiro passo para ter domínio próprio é admitir que existe uma falta de controle. Está faltando o domínio próprio. Portanto, se você tem um problema a resolver, talvez você come demais, é glutão, talvez você bebe demais. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas sim nos encher do Espírito Santo. Talvez você tenha sido duro nas suas palavras, no seu temperamento, você é explosivo. Talvez é no dinheiro, o dinheiro bate na sua mão, ele some, não tem domínio, você não tem autocontrole, tudo que vê, quer comprar, existe, né, um consumismo descontrolado, com roupas, talvez é com o seu tempo, talvez é na área sexual, e aí você precisa urgentemente de domínio próprio.
Portanto, tudo que estiver sem domínio em sua vida, querido, cuidado, porque pode se tornar um grande problema, cedo ou tarde. Então, o segundo passo para você desenvolver o domínio próprio, que é também muito importante, é deixar a vida de pecado para trás. Lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e 14, diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Paulo estava falando isso, e Paulo, ele tinha realmente que deixar o seu passado, a sua bagagem era muito pesada, e ele precisava deixar para trás mesmo, para poder viver aquilo que Deus tinha para ele. Paulo já havia cometido um assassinato, já havia torturado pessoas, matado pessoas. Como esse homem iria viver com Jesus? Como esse homem iria executar e exercer o que Deus tinha para ele, o chamado apostólico, missionário, se ele não abandonasse a sua bagagem pesada, se ele não abandonasse o seu pecado? Portanto, meu querido, não foque no pecado, porque se você focar no pecado, mais pecado você vai cometer. Foque em Jesus, foque na liberdade que o próprio Deus oferece para você, foque nas promessas que o Senhor tem liberado sobre a tua vida, porque se você foca no pecado, você vai focar na obra do diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para que você pudesse ter vida, vida eterna, vida em abundância. Portanto, se você foca em Jesus, você foca na obra redentora de Jesus Cristo. Portanto, qual será a sua decisão? Focar no pecado ou focar na redenção, na obra redentora de Jesus? Talvez você já viveu um passado ruim, horrível, cheio de pecados. Talvez hoje você não consegue mudar essa realidade, mas também você não precisa viver mais nela, porque nesta noite o Senhor te oferece uma vida livre de todo o seu pecado, de todo o seu passado, de todos os seus pecados. Portanto, se você não acabar, se você não finalizar, se você não exorcizar o seu passado, definitivamente ele vai te atormentar a sua vida no presente e também no futuro. Talvez você diga: pastor, eu já tentei tantas vezes, eu acho que eu não sou capaz mais de me controlar, eu não sou capaz mais de vencer esse pecado, eu não sou capaz mais de vencer a minha língua, eu não sou capaz mais de vencer esse pecado. É verdade, você por si só não vai conseguir, não vai. O fracasso no passado não significa que você não será capaz de mudar. O que passou, passou. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, novo ser, ou seja, tudo muda. O Senhor pega uma borracha e diz: olha, filho, filha, os seus pecados não mais serão lembrados. Portanto, chega, dá um basta, pare de ficar olhando para o seu passado e começa a olhar para frente, começa para olhar para aquilo que está diante de você e começa a experimentar uma vida nova, uma vida livre que Cristo Jesus te oferece. Sabe, todo veículo, todo carro, ele tem um retrovisor central, é um espelho retrovisor, e nele você pode olhar tudo que ficou para trás. Mas se você ficar o tempo todo olhando para ele, em algum momento você vai colidir, você vai bater. Uma outra coisa, uma outra ilustração, é um bebê. Toda vez que
ou seja, um bebê que começa a andar, geralmente ele vai cair muitas vezes, mas ele não vai parar. Ele sempre vai levantar e vai continuar, até que um dia ele vai conseguir andar. Você já imaginou se você tivesse parado, desistido de andar? Aonde você estaria? Você já imaginou se em algum momento você tivesse parado diante de um desafio? Será que você chegaria onde você chegou hoje? Portanto, deixa o passado para trás. Começa a viver e a experimentar algo novo, porque nesta noite Deus tem coisas novas para a tua vida. Eu quero declarar que o melhor de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Começa a experimentar uma vida livre, uma vida nova. Deixa o passado para trás. Mas por favor, nunca tenha pena de você mesmo. Deus está dizendo que você pode. Você pode. Sabe, ter pena de você mesmo é um sentimento medíocre, covarde. E você não é covarde. Você não é medíocre. Você não é um coitado, não. Você é filho e filha de Deus, querido. E quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem tem Deus como Pai, não é um derrotado, não é um fracassado, não é um covarde, não. É um vencedor. Em nome de Jesus. E aí, olha só, Jesus dizendo, João capítulo 5, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Rick Warren, ele diz que você nunca será um fracasso até que você desista. Então não desista. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pare de chorar, pare de se lamentar, viva uma vida bem resolvida com Cristo. Pare de alimentar a sua fraqueza com o primeiro pecado que surge diante de você. E aí, o próximo passo, para que você possa ter autocontrole, para que você possa ser vitorioso, é confrontar os seus desejos. Romanos, lá no capítulo 7, versículo 19, diz assim, no versículo 20: pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se não faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você não pode simplesmente fazer porque deu vontade de fazer. Você não pode simplesmente olhar porque deu vontade de olhar. Você não pode simplesmente ouvir porque deu vontade de ouvir. Você simplesmente não pode falar porque deu vontade de falar. Não, porque nem tudo que dá vontade de fazer é correto. Não é bem assim. 1 Coríntios diz que tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E aí olha só, um fator muito agravante. Você pode fazer sexo antes do casamento. Você pode ter relações sexuais antes do casamento. Isso é praticar fornicação. Você pode namorar com um homem casado. Isso não é crime, não é ilegal para a sociedade.
que nós estamos vivendo hoje, mas Deus diz que é pecado, é errado e tem consequências sérias e graves. Não é só porque é permitido que você vai fazer. Existem consequências graves. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é morte. Só que existe um grande problema, é que nós estamos dando muita importância aos sentimentos e achando que tudo precisa nos proporcionar bons sentimentos, senão não compensa. Só que Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, diz que o coração é enganoso e ele também é perverso, mais do que todas as coisas. Então, cuidado com os seus sentimentos, porque eles não são dignos de confiança. A palavra de Deus está dizendo que o coração é enganoso, é perverso. Então Deus não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos e desejos. Portanto, aprenda a desafiar as suas emoções. E aí nós vamos para o quarto princípio, o quarto passo. Creia que Deus pode trazer controle ao seu descontrole. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Preste atenção nessa palavra. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo, o Deus fiel, vai providenciar um escape. Para quê? Para que você possa suportar. Então, querido, é possível mudar. Só tem uma pessoa que não acredita, que acredita nisso: o nosso inimigo, o seu inimigo. E em todo momento ele vai tentar, na verdade ele vai jogar, ele está jogando contra você, dizendo que não é possível mudar, dizendo que não tem jeito, dizendo que você é um fracassado, dizendo que você é um derrotado, dizendo que você, querido, não vai dar certo. Ele não acredita na sua mudança. Mas a boa notícia, querido, é que Deus, o Senhor, Ele acredita na sua mudança. Ele sabe que você pode, Ele sabe que você tem jeito, Ele sabe que você é especial, que você é amado, amada, você é um príncipe, é uma princesa do Senhor. Portanto, é possível mudar sim. E toda mudança começa na mente. Romanos vai dizer isso lá no capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Vai dizer mais: para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, toda mudança começa na mente. Mudança de mente é metanoia, transformação. Só que em algum momento talvez você está dizendo assim: olha, eu não consigo. E aí profeticamente você está dizendo com a sua boca que você não consegue. Você não vai conseguir mesmo. Só que aquela que diz eu consigo, ele pode falhar 1, 2, 3 vezes. Mas ele está insistindo, ele está persistindo. Uma hora ele vai conseguir. Uma hora ele vai vencer. Porque se ele está tentando 1, 2, 3 vezes, ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando do Senhor, me ajuda, por favor, eu não estou conseguindo. E uma hora você vai ser vitorioso. Pensamento positivo funciona, portanto, foque nas promessas de Deus. Foque na ajuda do Senhor. E Deus está dizendo para você: filho, filha, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Então foque nas promessas do Senhor, foque na palavra de Deus. Crê que quando a tentação vier, Deus vai te dar forças. Para quê? Para você suportá-la. E assim você vai sair dela. Agora, você que é um crente em Cristo Jesus,
Talvez você diga: a tentação foi forte demais, eu não aguentei. Só que a Bíblia diz que Deus é fiel, e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Portanto, mantenha os seus olhos, mantenha o seu coração focado nas promessas de Deus e creia que tudo pode mudar. Nós vamos para o próximo passo, que é fugir das suas áreas de risco. Tem muita gente brincando com o diabo. Diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Então, cuidado. Fuja das suas áreas de risco. 1 Coríntios diz: para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. É a parte C desse versículo. Sabe, a defesa civil, constantemente, quando chega um período de enchente, de inundação, de muita chuva, ela sempre vai dar os sinais de alerta, de aviso. Quando existem casas, famílias em áreas de risco, e nós, como servos de Deus, constantemente, o Espírito Santo, Ele vai nos dar os sinais, dizendo: filho, filha, não vai por esse caminho. Filho, filha, não abre essa janela. Não responde essa mensagem. Não atende esse telefonema. Não faça essa ligação. Não vá por esse caminho. Não ande com essa pessoa. Ou seja, constantemente o Espírito Santo, Ele está falando, e nós precisamos também usar, sabe o que? O bom senso. Colocar na balança. Fugir das nossas áreas de risco. Se eu sei que eu sou fraco aqui, eu não tenho que ir por aqui. Se eu sei quais são as minhas fraquezas, eu não devo caminhá-las por elas. Se você não quer ser picado por abelha, fuja delas. Sabe, se você está fazendo um regime, não guarde doces no seu armário. É muito simples. Efésios, lá no capítulo 4, diz assim: não dê ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Certa vez um homem foi perguntado, ele tinha havido deixar de fumar, como que ele estava se saindo diante do vício do cigarro. E ele respondeu: eu molhei todos os meus fósforos. Quando ele lembrava de fumar, ele pegava os seus fósforos e molhava, ou seja, estavam molhados, não podiam mais acender. Quando chegava a hora de acender aquele cigarro, a sua situação já estava sob controle. Então fuja, querido, do pecado. Fuja das suas fraquezas. Coloque água nos seus cigarros. E uma pergunta: o que você precisa evitar em sua vida para você viver uma vida livre? Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. 1 Coríntios, lá no capítulo 15, diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Talvez você precise se manter afastado de algumas pessoas. Talvez você precise bloquear algumas pessoas no seu WhatsApp. Talvez você precise bloquear algumas pessoas no Facebook. Talvez você precise bloquear algumas pessoas no Instagram. Talvez você precise, querido, dar um basta naquilo que está levando você a correr risco.
a pecar contra o Senhor. Mas ainda existe um outro passo a ser dado, que é depender do poder de Deus. 2 Coríntios, lá no capítulo 13, diz que: pois na verdade fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Pedro também vai afirmar lá no capítulo 1, no versículo 5, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Portanto, se você quer ter domínio próprio, ou desenvolver, você precisa aprender a depender de Deus. Pare de confiar nas suas forças. Pare de confiar no seu conhecimento. Pare de confiar nas suas amizades. Começa a depender de Deus, porque dele vem o poder, vem a força de que você necessita para ter vitória nas suas lutas. E por último, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Gálatas diz assim, lá no capítulo 5: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Diz mais, olha a sequência desse versículo, lá no versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, só por Deus mesmo. Portanto, não confie na sua carne, porque a sua carne é fraca. Ela está lutando constantemente contra o Espírito, e o Espírito contra ela. Só que nós temos uma promessa aqui nesse texto, e a promessa é: você não satisfará os desejos da natureza humana. Observe que não diz que você terá esses desejos. Pessoas cheias do Espírito Santo de Deus ainda terão desejos da carne, mas não os satisfarão mais. Talvez você diga nesta noite: a minha vida está uma bagunça, o meu casamento está uma bagunça, o meu emocional, o espiritual, o sentimental, está tudo bagunçado. Talvez você diga: quando tudo se acertar, eu vou para a igreja. Quando tudo se acertar, eu vou deixar o Espírito Santo dirigir a minha vida. Só que essa não é a sequência correta das coisas. Deus não diz: primeiro resolva tudo e eu ajudarei, não. Ele diz: deixe-me que eu o ajudarei. Deixe-me entrar na sua vida. Deixe o Espírito Santo controlar você, porque enquanto você luta com os seus problemas, Deus o ajuda a você a mudar. Na verdade, pense nessa sequência. Quando você vai ao médico, talvez você pudesse trocar: primeiro eu vou sarar e depois eu vou ao médico. Não é assim que funciona. Primeiro nós vamos ao médico, vamos seguir as suas orientações, os medicamentos, passaremos por uma consulta. Em alguns momentos seremos observados, até experimentarmos a cura. Então, querido, se você nessa noite deseja experimentar e viver uma vida livre, você precisa se apresentar primeiro para o Senhor e dizer: Senhor, muda, transforma. Eu preciso que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude o meu coração.
Eu preciso que o Senhor guie e dirija os meus passos. Eu preciso que o Senhor guie e dirija os meus pensamentos, os meus desejos, querido, aquilo que leva você para se afastar de Deus. Deus quer mudar tudo isso na sua vida. Portanto, não se permita, não aceite a sede pelos seus sentimentos, pelos desejos do seu coração, pelas tendências da moda da sociedade. Esta noite é uma noite para você entregar toda a sua vida, todo o seu coração ao Senhor. É uma noite de você se submeter a Ele e dizer: Senhor, reine, direcione, faça a tua vontade, muda a minha vida, Senhor. É uma noite para você dar acenos para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui, por favor, venha me salvar, me socorre, eu não aguento mais. Talvez você tenha se isolado, tenha se escondido dentro de um quarto. Talvez você tenha se mutilado, tentando até mesmo contra a sua própria vida, porque você tem tentado e não tem dado certo, mas você tem tentado do seu jeito. Talvez você está cansado, cansada, desculpa a expressão, de quebrar a cara, de dar com um murro na água. Talvez você tenha passado por muitas e muitas portas, mas nada dá certo. Talvez você tenha ido a várias pessoas e nada dá certo. Talvez você tenha entrado em alguns relacionamentos, mas não dão certo. Porque talvez você não tenha orado, não tenha buscado o direcionamento de Deus. Porque Deus, Ele quer e Ele tem o melhor para você. Creia nessa verdade, querido, nessa promessa. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção e nós vamos finalizar o nosso culto. Satanás pode estar aprisionando a sua mente. Ele pode e talvez esteja dominando a sua vida. Mas nesta noite, Deus, Ele tem o poder de mudar, de transformar a sua vida. Nesta noite, correntes estão sendo quebradas, cadeias estão sendo quebradas, principados estão sendo destruídos pelo poder de Deus. O seu passado está sendo apagado, destruído pelo poder do Senhor. Creia nessa verdade, em nome de Jesus, e comece a submeter a sua vida a Deus. Resistir ao diabo, porque ele fugirá de vocês. Creia nisso, em nome de Jesus. Do que o mundo é, fazer de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim, que uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de anunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha
Essa noite é uma noite de renúncia, querido, de arrependimento, é uma noite de mudanças, é uma noite de entregar toda a nossa vida ao controle do Senhor, e de abrir mão de tudo aquilo que talvez para mim, para você, tem tido muito valor, coisas que talvez nós ainda não entregamos totalmente aos cuidados de Deus. Deus está pedindo para você abrir mão, porque Ele quer ter o controle total da sua vida. Portanto, se tem algo que você precisa renunciar nesta noite, querido, para viver todos esses passos em direção a uma vida livre do seu passado, livre da acusação, não meda esforços para fazer, para tomar essa atitude, para tomar essa decisão nesta noite. Deus está pedindo, querido, para você deixar algo diante dele nesta noite, para você abandonar práticas, querido, hábitos velhos que talvez você tenha trazido consigo ainda nesse tempo. Deus deseja mudar, transformar por completo a sua vida. Eu quero orar por você, aonde você estiver, a você que talvez está aqui no templo, no culto presencial, talvez Deus está falando com você nesta noite, acerca dessa vida livre, a ter domínio próprio, para você vencer, querido, os banquetes, as ofertas que esse mundo tem oferecido, a dizer não para o pecado, e sim para Deus, talvez a se submeter à vontade de Deus. Deus está falando com você, talvez é você que está aí em casa, você se identificou com essa palavra, a palavra foi para você, Deus está tratando com você no seu íntimo, no seu pessoal. Ele quer te dar a vitória, querido. Ele quer te libertar, Ele quer trazer para você, de fato, uma vida livre, uma vida nova. Portanto, só depende de você. Deus está te convidando nessa noite a você se submeter à vontade dEle, a você abrir mão de tudo aquilo que tem afastado você dEle. Talvez nessa noite é uma noite para você se reconciliar, é uma noite para você voltar para os braços do Senhor, é uma noite para você voltar, querido, a estar no lugar que você nunca deveria ter saído. Um dia você que talvez foi fácil ao pecado, um dia talvez você confiou demais na força do seu braço, um dia talvez você confiou demais em pessoas, e hoje você se afastou da presença do Senhor. Talvez você tenha até tentado voltar, mas você tem tentado do seu jeito. Então está na hora, querido, de você fazer do jeito de Deus. Portanto, nesta noite, comece aí na sua casa, onde você está, a se submeter à vontade de Deus, dizendo: Senhor, entra na minha vida, entra, Senhor, no meu coração, mude as minhas atitudes, mude os meus hábitos. Está na hora de você começar a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor, vá na minha frente, vá comigo, Senhor, eu não estou conseguindo mais fazer, eu tenho tentado, já tive várias tentativas, já fiz, mas nada dá certo. Portanto, está na hora, querido, de você fazer do jeito de Deus, porque do jeito de Deus vai dar certo, do jeito de Deus você vai vencer, do jeito de Deus você vai conseguir. Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, sem reservas, entregue por completamente. Talvez Deus está falando com pessoas esta noite, que um dia nem sequer imaginou de experimentar o amor de Deus, e viver uma vida livre de pecados, uma vida livre da escravidão do pecado, do vício, do cigarro, do álcool, das drogas, da prostituição, talvez até mesmo do homossexualismo. Eu não sei, querido, qual é a área que você precisa de liberdade, de libertação, mas nesta noite Deus está provendo para você uma vida nova, uma vida livre, uma vida eterna, que somente Ele pode oferecer. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor, querido, é dele que você necessita, é dele que você precisa, para chegar ao destino que o Senhor tem preparado para você. Portanto, aonde você estiver, seja qual for a área, querido, que você precise, seja da forma que você se encontra, basta você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Apresente o seu nome para Ele, Ele já sabe quem você é, mas você precisa dizer o seu nome. Diga para o Senhor, querido, aonde que você deseja que Ele entre, diga qual é a área que você precisa de mudança, diga para o Senhor o que você quer dEle nesta noite, a cura, a salvação, a libertação. Diga para o Senhor, peça para Ele agora entrar. Talvez encadeados, lugares da sua vida que
cadeados, que talvez as chaves foram jogadas afora há muito tempo, ninguém sabe, segredos que estão bem ocultos, escondidos, mas o Senhor sabe, Ele está sondando o teu coração, Ele está entrando agora com providência e mudando tudo que tem que ser mudado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Tu conhece o nosso ser, Tu conhece o nosso coração, Tu conhece a história, Pai, de cada um de nós nesta noite. Pessoas que talvez estão aprisionadas ao seu passado, um passado de tristeza, um passado de acusação, de derrotas, um passado, Senhor, de pecado, um passado, Senhor, vergonhoso. Mas nesta noite o Senhor é poderoso para mudar o passado, não só o passado, mas o presente, o futuro, Pai. O Senhor é poderoso para mudar a nossa história, é poderoso para mudar histórias nesta noite. Vidas que talvez estavam sem perspectivas de um dia melhor, sem perspectivas, ó Deus, de ter mudanças, mas nesta noite está tendo encontro com o Senhor, estão tendo as suas vidas marcadas por Ti, Deus. Nesta noite, talvez, Pai, está acontecendo reconciliações de homens, de mulheres, de filhos, que talvez em algum momento tiveram a sua paternidade perdida, mas o filho que é filho de verdade, ele nunca deixa de ser filho. Portanto, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, vai ao encontro de cada coração, Pai, nesta noite. Muda aquilo que tem que ser mudado, Pai. Transforma. Nós declaramos vida livre, liberdade de vida em Jesus Cristo. Declaramos salvação a você. Se talvez você está entregando a sua vida nesta noite a Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu declaro o Senhor como meu Salvador, como Senhor da minha vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. A você que talvez está se reconciliando, a você que está voltando, declare para o Senhor aí onde você estiver, dizendo: Senhor, me aceite de volta como filho. Eu pequei contra o Senhor, eu andei por muito tempo longe, afastado dos teus caminhos, mas hoje eu estou de volta. Portanto, me perdoa os meus pecados e me aceite de volta. Eu confesso, Senhor, Tu és o meu Salvador, em nome de Jesus, amém e amém. Mas ainda quero fazer uma última oração a você que talvez está precisando de uma libertação de um vício, de um pecado. Talvez você é um servo de Deus, talvez você é crente, mas você tem lutado, mas com as armas erradas. Talvez você tenha lutado, mas tem lutado do seu jeito. Está na hora de você fazer do jeito de Deus. Portanto, esta noite é uma noite também de arrependimento. É uma noite de alianças serem restauradas e renovadas. Talvez a sua aliança se quebrou há muito tempo. A aliança que você um dia fez com Deus foi quebrada. Mas nesta noite Deus deseja restaurar. Em nome de Jesus, aonde você estiver, querido, se você precisa pedir perdão, peça perdão. Peça ao Senhor para te encher do Espírito Santo dele, para renovar as suas forças, para renovar a sua alegria em adorar a Ele, em se relacionar com Ele.
em ler a palavra dEle, em orar, falar com Ele. Faça isso em nome de Jesus. A você que talvez, querido, está enfermo aí na sua casa, a minha oração agora é por milagre. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Portanto, se você crê, querido, seja curado aí agora, em nome de Jesus. Seja curado no poder que há no nome de Jesus agora e onde você estiver. Deus está te curando, crê nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, querido, a você que está aqui presencial, você que está em casa, Deus te abençoe graciosamente, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Cuide de como